Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou portadora de anilide bilateral e hoje a gente veio responder algumas perguntas de que eu recebi do grupo do WhatsApp que eu participo, que é de anilidia. Então a minha mãe vai me perguntar algumas coisas que as pessoas estão com dúvida. Eu vou tentar ser o mais clara possível, ela vai me ajudar e depois ela vai responder algumas perguntas de que mandaram pra ela, que ela anotou. E no caso ela vai se perguntar porque eu não consigo entender a letra dela. Então pode perguntar, mãe. Então, a primeira pergunta foi o que você se lembra da sua vida escolar? Como é que foi a sua vida na escola? Como você enxergava? O que você passou? Enfim, como era a sua vida na escola? Assim, a minha vida na escola, ela foi um pouco complicada, porque quando eu era mais nova não tinha muitos recursos para me ajudar. Então, o que eu tinha de recurso assim, a minha mãe correu atrás, a gente conseguiu até no Instituto Benjamin Constant, que é um lugar aqui do Rio, e aí a gente conseguiu algumas coisas, como um monóculo, uma régua para aumentar algumas coisas, só que na verdade assim, algumas coisas nunca me ajudaram muito no que eu precisava. Então assim, a régua até que me ajudava em um livro que era pequeno, em coisas do tipo, e o monóculo também, só que assim, até a quinta série, que tinha aquele professor Ronaldo. Foi na quinta série. Até a quinta série. Também teve o caderno com aquelas letras bem grossas. As linhas, né? As linhas. A gente conseguiu um caderno com algumas linhas grossas, assim, pra eu conseguir enxergar bem. Só que até antes da quinta série, assim, até a quinta, sexta série mais ou menos, eu não tinha muito recurso pra poder me ajudar na escola. Então foi bem complicado, assim, eu me virava pedindo ajuda com um caderno, ou então eu levantava para ir até o quadro para poder olhar. Só que muitas vezes eu fui julgada, ou até pelos professores mesmo, de incomodar as minhas coleguinhas de sala, ou então de eu estar atrapalhando a aula dele. Então assim, eu me virava do jeito que eu conseguia, porque às vezes ele brigava comigo de eu pegar o caderno das pessoas para eu conseguir copiar o conteúdo. Então assim, muitas vezes eu não copiava o conteúdo do quadro, porque eu não conseguia, e isso era um motivo de nota baixa, assim, porque eu tentava estudar o máximo que eu conseguia, e eu não conseguia, porque eu não tinha material para poder estudar. Então, por mais que eu prestasse atenção na aula, não era o suficiente, porque eu tinha que ter alguma matéria para estudar. Então eu repeti a primeira série do ensino fundamental, porque eu não conseguia copiar a matéria. Então assim, as séries que eu fui conseguindo passar foram com a ajuda das pessoas, principalmente das minhas amigas. E a professora particular. E da professora particular, que eu tinha também pra me ajudar, né, que a minha mãe botou pra me ajudar. E preconceito? Os preconceitos que você enfrentou e que você enfrenta ainda, né? Que você às vezes chega em casa reclamando. Assim, em relação a preconceito... Na escola, primeiro, vamos falar dessa fase da escola. Na escola. Assim, preconceito na escola teve, não só de amiguinhos, né, mas de professores também, de ter aqueles olhares tortos, tipo, nossa, o que ela tem? E de amiguinho também, né, porque eu fui muito zoada, assim, na escola. Eu era chamada de cegueta, de caolha, de não sei o quê, e eu tinha vários apelidos horríveis, porque, infelizmente, criança é muito sincera a ponto dela ser meio malvada. Então, assim, tive uma questão muito de preconceito, assim. Até hoje acontece, mas eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. Então, tem coisas assim que eu ignoro. Quando eu não tô num bom dia, eu acabo respondendo, não é o mais adequado. Mas quando eu era criança, eu passei por muito preconceito e a maioria das vezes eu chegava em casa chorando. E a minha mãe tinha que estar ali, né, pra me ajudar. E falar, não liga, né? Tipo, não se incomode com isso, porque na verdade era muito difícil não se importar, né? Mas tem que levar, entendeu? Tem coisa que você tem que escutar, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, porque não tem como você levar muito em consideração alguns tipos de comentários, porque isso também parte muito da ignorância. Então não tem como você dá muito ouvidos a que as pessoas falam. Você às vezes tem que simplesmente ignorar. Ignorar às vezes é a melhor coisa a se fazer. Então, agora a outra pergunta foi se você trabalha. Então,
Atualmente eu estudo, eu só faço faculdade de veterinária, que é uma faculdade que ocupa muito meu tempo, então eu não consigo trabalhar. Eu faço um estágio voluntário no hospital da faculdade toda quinta-feira, e antes de eu entrar para a faculdade eu trabalhei na Estácio, que foi uma faculdade que eu trabalhei, e eu trabalhei num escritório de medicina do trabalho, que é onde eu fui muito bem-vinda também. Assim, eu saí da Estácio por um motivo de preconceito da minha chefe, que partiu pela minha chefe. Não foi uma situação muito agradável, então eu decidi sair, pedir as contas. E no outro emprego que eu tive, eu saí porque eu passei para a faculdade. Então eu tive que sair do emprego para me dedicar à faculdade, que é integral. E carteira de motorista, você tem? Você acha que poderia ter? Então, carteira de motorista, assim, em questão visual, assim, vamos botar por pontos, né? Em questão visual, eu acho assim que tem coisa que eu consigo enxergar. Como pessoas, o sinal, a placa, só que eu não consigo ler a placa. E isso é um ponto assim, fundamental para ter a carteira. Então eu não ia conseguir tirar a carteira por conta desse motivo. Então eu acho que o fato de eu não conseguir ler a placa e da minha visão noturna não ser tão boa, que está relacionada à minha prótese, mas que mais pra frente eu vou falar sobre isso, eu não me permitiria, até assim, bicicleta, outras coisas do tipo, eu até andaria, mas a minha mãe tem medo e eu também tenho medo de eu me acidentar, então assim, eu não me arrisco muito com isso, mas já ouvi casos de pessoas que têm aniridia, porque também o grau de dificuldade varia muito de uma pessoa para outra, e que elas têm a carteira de motorista, então assim, não tem como eu falar por mim que a pessoa não vai conseguir tirar a carteira, porque o nível de dificuldade dela focar, dela ter outros tipos de problema, depende muito, entendeu? Tá, agora vamos falar sobre a sua fotofobia. A pergunta foi se você tem muita fotofobia, se o sol ou simplesmente dias claros atrapalham muito e doem o seu olho. Bom, a fotofobia é um caso bem sério da minha vida, né? Porque assim, ou é de óculos, pode ser sol, pode ser mormaço, só se estiver bem nublado, assim, um tempo muito escuro, que eu consigo sair sem o meu óculos de sol. Então, o mormaço me incomoda muito, acho que o mormaço me incomoda até mais do que o próprio sol. E em dia de sol eu também uso óculos. Assim, mais nova eu usei lente de contato, só que eu não recomendo muito, porque eu tive mais pra frente, tive mais problemas em relação a isso no meu olho. Então o que eu mais recomendo assim para se usar em questão da fotofobia é o óculos de sol. E a luz artificial ela não me incomoda. O que me incomoda é a luz natural do dia mesmo. Ok. O nistagmus atrapalha a sua visão? Te incomoda? Diminuiu? Não, assim, depois que eu coloquei a prótese, o nistagma ele diminuiu. Só que, por exemplo, se eu ficar muito nervosa, se eu ficar muito estressada com alguma coisa, o meu olho treme muito, e se eu precisar ver alguma coisa, se eu precisar focar em alguma coisa pequena, alguma coisa detalhista que eu preciso enxergar aquilo ali, ou que eu preciso fazer, eu vou ficar nervosa e eu vou demorar um pouquinho mais para eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu fico nervosa e o olho fica tremendo muito, muito, então me incomoda bastante. Só que, tirando essa situação de estresse e de nervoso, o nistagma não interfere em nada na minha vida. Ah, e você acha que depois do implante da lente, da íris, o nistagmus diminuiu e a fotofobia diminuiu também? Depois que eu coloquei a prótese, o nistagma diminuiu bastante. Eu achei assim, que deu uma melhorada muito boa. E em relação à fotofobia, diminuiu também. Só que eu ainda preciso do óculos, eu ainda sou muito dependente do óculos. E uma coisa que me perguntaram no WhatsApp era a questão do meu olho ser fechadinho. E sim, o meu olho é fechadinho por conta de defesa do organismo, ter se protegido da luz. E diante do meu crescimento ele foi fechando. Quando eu era criança ele era mais abertinho, e agora ele foi fechando e ele tá fechadinho, assim. Mas não é uma coisa que me incomoda muito. Já tive a opção de eu poder botar depois um botox ou fazer algum tipo de plástica na pálpebra,
para poder levantar, mas eu optei por não, porque a luz me incomoda muito. E se eu botar o botox, fazer plástica, qualquer coisa do tipo que levante as minhas pálpebras, isso vai me incomodar muito, porque a luz vai ter mais acesso ao meu olho e vai me incomodar. Então eu prefiro ficar desse jeito mesmo. E foco? Você tem dificuldade para enxergar de longe? Como é que você enxerga de longe? Você acha que você focaliza bem as coisas ficam fora de foco? Como é que é o foco? Assim, em questão de foco, para longe é muito complicado, porque às vezes eu preciso forçar muito para eu conseguir ver o que eu quero ver de longe e nem sempre eu consigo ver o que eu quero ver. Então, em questão de foco, é muito ruim. Eu já usei alguns óculos quando eu era mais novinha, óculos de grau mesmo, já fui diagnosticada com miopia várias vezes. A gente já fez várias receitas de óculos, só que nenhum sem sucesso, porque... Com sucesso e sem sucesso. E assim, porque eu usava o óculos e depois de uma semana eu enxergava bem pior com o óculos do que sem o óculos. Então eu tirava os óculos e aí quando eu tava com 14 anos, mais ou menos, que falaram que eu não precisava, foi mais ou menos. Uns 14 anos eles falaram que eu não precisaria mais usar os óculos e aí eu abandonei os óculos, né? Mais ou menos assim. Flash de máquina te atrapalha? Flash de máquina, eu não gosto de flash de máquina, assim. Se tiver que tirar com flash, eu vou tirar, mas eu não gosto de flash. Na verdade, eu não gosto de flash desde criança. Os meus pais sempre evitaram, assim, de que tirassem fotos minhas com flash, né? Porque até mesmo por não ter a prótese quando era mais novinha, o flash era algo que podia atingir a minha retina e me prejudicar. Então o flash sempre foi evitado. Hoje em dia eu até tiro foto com flash, mas se eu pudesse tirar foto sempre sem flash, eu ia preferir. Tá. Lâmpadas de LED são mais confortáveis do que aquelas lâmpadas brancas, né, de LED? São mais confortáveis porque elas são mais claras? Ou você acha que a lâmpada normal é melhor? Olha, pra mim é indiferente, porque a luz artificial ela não me incomoda. Só quando o lugar tem muita lâmpada assim, em excesso mesmo, aí eu fico um pouco incomodada, às vezes me dá até dor de cabeça, mas em geral as luzes artificiais não me incomodam, que o meu maior problema é a luz natural. Tá, no seu relato, acho que é lá na página do Facebook, não sei onde foi, você disse que do WhatsApp, que a incapacidade de realizar algumas tarefas te incomoda um pouco. Dá um exemplo para eles e como que você lida com isso. Exemplos significativamente bobinhos, assim. Por exemplo, a questão, às vezes minha mãe pede para eu varrer a casa e eu vou varrer a casa para ela. Só que como eu não enxergo o lixo que tá no chão, né, a sujeira que tá no chão, às vezes parece que eu tô varrendo num lugar que tá limpo. Então eu fico muito irritada porque parece que eu tô limpando no mesmo lugar sempre e parece que o lugar tá limpo, só que não tá. Então assim, são coisas básicas de que às vezes eu preciso ver o lixo do chão que eu tô varrendo, ou alguma tampinha, alguma coisa que caiu e se ela for branca, então piorou, porque aí eu não acho mesmo. E aí eu fico, nossa, mas são coisas tão bobinhas, né, e eu não consigo ver. Então assim, às vezes eu fico muito frustrada com essas coisas de eu não conseguir varrer o chão, por exemplo. Eu vou varrer do meu jeito, né, porque eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Mas eu sempre vai ficar um lixo pra trás, uma poeirinha pra trás ali, e eu não queria que aquela poeirinha tivesse ali, porque eu me esforcei pra tirar ela. Só que ela não sai dali, entendeu? Porque eu não tô vendo que ela tá ali. Claro que a minha mãe entende, assim, ela é super compreensiva, sempre foi em relação a essas coisas, mas isso é uma coisa que me incomoda, assim, é uma coisa de mim. Eu não gosto que aquele tipo de coisa aconteça, porque às vezes eu tô fazendo o melhor que eu posso e nem sempre fica bom. Bom, agora as outras perguntas são, assim, coisas que eu acho que você não vai se lembrar, porque também eram da parte da sua infância. E são coisas mais difíceis de você se lembrar e responder. Então, assim, antes de responder as perguntas, eu vou dizer como é que aconteceu, como que eu descobri que Renata tinha aniridia.
Eu tenho uma filha que é mais velha que ela, tem 24 anos, e normal, não teve problema de aniridia. E Renata, com 2 meses de idade, eu fui para Bahia passar minha licença maternidade e por acaso fiquei na casa da minha tia, que era bem na praia. Então eu saía com ela de manhã e notava que ela não abria os olhos. Não abria, e de noite ela abria os olhos, ficava com aqueles olhinhos virados, e eu achei aquilo muito estranho, porque como eu já tinha uma outra filha, e não teve esse mesmo comportamento, eu achei estranho. Então resolvi levá-la ao médico, isso há 22 anos atrás, que quase não existia aniridia, relatos de aniridia aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim. E o médico falou, não, ela não tá com nada no olho e tal, mas aquilo não me deixou tranquila. O que ele disse pra mim, que ela não estava com uma doença patológica, ou seja, não era uma conjuntivite, não era nada, mas que não conseguiu identificar. Então, eu voltei pro Rio imediatamente e levei ela no pediatra, que era um pediatra muito bacana, um cara muito, muito competente, que assim que eu falei pra ele que o olho dela era estranho, que eu não sabia exatamente o que era, ele olhou e falou pra mim, olha, a sua filha tem uma síndrome muito rara, ela tem aniridia. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aniridia. Ela não tem a íris no olho. Você lembra que eu falando do médico? Volga, no Dr. Volga. Ele era um pediatra, na realidade ele não era nenhum oftalmologista, ele era um pediatra. E daí eu falei, como assim não tem a íris? É cega? Ele falou, não, pode não ser, mas assim, a gente não sabe. Assim como tá faltando a íris, pode estar faltando outra parte do olho. Me indicou um médico muito bom, uma clínica bem renomada aqui no Rio de Janeiro, levei, ele anestesiou, porque ela tinha 2 meses, levou para uma sala de cirurgia e voltou com ela dizendo que o olho dela, exceto a íris, era perfeito. E daí nós começamos, a pesquisar sobre o que era, como que tratava. Ele falou, ela não tem uma doença, ela tem uma anomalia que pode ter, pode ter algumas complicações, mas se a gente tratar direito, não vai acontecer. Uma delas era o tumor de Ungs no rim, que ela fez acompanhamento até 2 anos de idade, graças a Deus ela não teve. Ela não nasceu com glaucoma e ela não nasceu com catarata, que seriam quadros que poderiam acompanhar a anomalia. Então, ela não teve glaucoma, a gente sempre teve muito cuidado, ele passou um colírio para ela usar, porque como ela não tinha íris para segurar os vasos sanguíneos do olho, ele falou que isso a gente tinha que controlar muito bem a pressão ocular para que não causasse glaucoma e nenhum dano no olho. Naquela época, a opção era usar óculos escuros ou lentes de contato, que era uma falsa íris, e que aqui no Rio, que eu moro no Rio de Janeiro, tem um laboratório que faz muito bem, que era preparado para isso. Nós optamos por colocar a lente. Ela se adaptou muito bem, na primeira semana foi muito difícil colocar, porque mas aquilo dava um conforto tão grande a ela, que ela, em 1 semana, ela se adaptou, a gente deitava ela, abria o olhinho. Foi com quantos anos que eu comecei a usar? Com 2 meses. Ia fazer uns 3 meses, porque 2 meses eu descobri, demorou mais um mês, mais ou menos, uns 3 meses para 3 meses e pouquinho. Daí ela se adaptou muito bem, A gente perdeu várias lentes, porque eu nunca deixei Renata fora de qualquer atividade que um bebê poderia ter. Com 6 meses eu botei ela na natação, ela fazia natação de lente, com óculos de água lá, de mergulhar, e eu nunca deixei ela não participar de alguma coisa. Então ela fazia natação, aprendeu a nadar. Renata foi uma criança muito levada, talvez porque ela não tivesse um campo visual muito grande. Ela era uma criança que não tinha medo, ela não tinha medo de andar, ela não tinha medo de correr, ela não tinha medo de fazer 1000 estripulias. Ela realmente foi uma criança extremamente levada e muito ativa. Quando era bebê, ela não teve problema em seguir as pessoas, ou brinquedos,
ou qualquer coisa que estimulasse a visão dela. Era um exercício que a gente fazia, usava muitos brinquedos coloridos, bem chamativos, né, com sons, mas assim, a gente não usava muito som, justamente para desenvolver mais a visão dela. Mas ela nunca teve muita dificuldade em acompanhar, ela era muito agitada, muito risonha, uma criança feliz, nunca teve... E assim, qualquer pessoa que passasse, ela olhava, ela seguia, mesmo com 4 meses, e pegava as coisas, assim, se visse, se estivesse perto dela, ela pegava, ela não era uma criança parada, assim, de não pegar, de não ver, você via que ela estava enxergando bem. Então, assim, ela teve vários estímulos com brinquedos coloridos, que a gente usava bastante, brinquedos coloridos, sem som, assim, tinha alguns que tinham sons, mas a gente botava assim um brinquedo com som. Quando ela começou a engatinhar, a gente colocava um brinquedo com som um pouco afastado e botava ela para procurar, e ela, além de ouvir, ela procurava com o olho, e depois a gente desligava o som e ela ia até o brinquedo procurando só pelas cores mesmo. Então, assim, ela foi estimulada dessa forma, que isso foi uma pergunta que fizeram para mim, né, que foi coisas assim, que eu fiz, né, para estimular a visão dela, embora ela fosse uma criança muito ativa e que ela realmente seguia sem estímulo nenhum, a gente estimulava muito isso. Na escola, ela teve o material que a gente frequentou o Benjamin Constant. Lá tem uns cadernos que tem umas linhas que não são rosas, não são azulzinho claro, elas são pretas e grossas, que a Renata às vezes não escrevia no direito nas linhas, porque ela não enxergava as linhas, então ela não enxergava. Então ela passou a usar esse caderno, a régua, que ela passava a régua em cima das letras para ler um livro e as letras aumentavam. E esse monóculo, mas o monóculo ela não se adaptou muito bem, porque achava que não encontrava a imagem direito, então ela quase não usou. Nós não fizemos, aqui tem uma pergunta sobre exames genéticos, nós não fizemos porque o médico na época, ele, além de serem exames muito caros, ele falou, olha, você vai fazer uma pesquisa que, assim, é só para você saber, né, o que aconteceu, porque a síndrome tá aí, não adianta, já tá aí, você vai gastar um dinheirão, fazer vários exames nela para descobrir uma coisa que já tá aí. Então, o que você quer descobrir? Você quer descobrir por que ela nasceu assim, aonde foi que o cromossomo não deu certo? Ele falou, eu acho irrelevante. Aí meu marido também concordou, falou, realmente vamos fazer, e resolvemos não fazer. Então nós não fizemos os exames genéticos. Exames para acuidade visual. Quando ela tinha uns 6 anos, 7, que ela entrou na primeira série, a gente levou ela no ortometrista, que fez um trabalho de acuidade visual com ela, tentando desenvolver mais a acuidade visual com ela, vários testes. E ela fez assim um ano mais ou menos que ela ficou com essa ortometrista, mas assim, sinceramente, eu não vi muita evolução. Não mudou muita coisa. O que mudou muito na Renata foi o esporte. A Renata sempre foi ligada ao esporte. E o esporte deu mais equilíbrio a ela. Ela fez karatê. E enquanto no karatê você fica às vezes muito tempo com uma perna só, né? Que você usa muita perna. Então foi um esporte que ela fez bastante tempo e que ajudou muito no equilíbrio dela. Renata, quando era pequena, andava de patins
muito pequena, ela andava de patins, como eu disse, ela foi uma criança muito levada. Com 3 anos, né? Com 3 anos ela já andava de patins de 4 rodas, e ela andava mesmo, não era aquela criança que ficava com medo, ela andava igual uma doidinha dentro de casa, mas eu sempre deixei ela experimentar. Entendeu? Sempre assim, ela sempre experimentou aquilo que ela queria. Claro que eu estava sempre de olho, sempre tentando proteger, no caso, né, de se machucar. Mas eu sempre deixei ela experimentar. Eu nunca tolhi, nunca coibi, fala, não pode porque ela não enxerga direito. Não. Ela sabe o limite dela, ela tem que aprender a se limitar. Ela vai ter que aprender a se limitar. Porque senão, se ela vê que ela vai andar numa beirada de calçada e andar em meio fio e vai cair, pode se machucar, ela não vai fazer mais, porque ela sabe que aquilo ali ela não pode fazer. Então ela tem que experimentar. E também assim, né, uma criança com a deficiência que eu tenho cair é uma coisa tão comum como uma criança que não tem a deficiência cair, porque foi andar de bicicleta ou de patins. Então ela andou de bicicleta, andava de bicicleta no parque, e andava mesmo, não tinha medo, passeava de bicicleta, e a gente tinha que ter até cuidado com ela, porque senão ela ia longe, ela sumia. Ela andava de bicicleta quando era pequena, depois ela foi parando. Então, assim, ela não fez exames de acuidade visual. Acidentes e quedas. Ela teve várias quedas, porque como eu disse, ela era realmente uma criança muito agitada. Ela caiu muitas vezes, mas nunca prejudicou a visão dela. Nunca teve descolamento de retina. A pressão ocular dela era muito bem controlada, porque ela já que ela não tinha nascido com glaucoma, então a gente tinha muito cuidado em proteger evitar essa possibilidade de ela ter glaucoma. Então ela não teve glaucoma. Só quebrei o braço. Ela quebrou o braço, mas também não foi só culpa. Enfim, com 13 para 14 anos, a gente notou que a acuidade visual dela tinha diminuído muito. Ela estava com dificuldade de, por exemplo, a gente pedia para ela pegar uma coisa em cima da mesa, eu comecei a perceber que ela não olhava, ela passava a mão. A gente viu pela escola que ela estava com muita dificuldade, e fomos numa clínica aqui no Rio de Janeiro, na realidade em Niterói, para fazer o acompanhamento. E aí eu comentei com o médico dela que eu estava achando, ele fez outros exames, e aí a gente viu que o limbo, né, estava enrugando, porque estava faltando células. Renata não tem uma regeneração celular normal, então ela perde células e as células se regeneram muito devagar e algumas não se regeneram dessa parte do olho, do limbo. Então ele nos indicou o Dr. Álvaro, em São Paulo, que era pioneiro em fazer o transplante de limbo. A irmã dela fez o exame de compatibilidade, deu 99,8% de compatibilidade, então assim, a probabilidade de rejeição era pequena. É uma cirurgia para quem está doando as células, é totalmente indolor, porque não há nem raspagem, ele passava um cotonete no canto do olho da minha filha mais velha, e dali ele faz uma membrana com as células que ele retirou, ele faz uma membrana de células, e aí sim, para ela era uma coisa dolorosa. Muito porque dolorosa. Aquela membrana é costurada no olho, por dentro do olho. Ela, de uma vez que a gente foi tirar os pontos, a gente contou, ela tinha levado 25 pontos. Foi uma recuperação. Foram nos 2 olhos. Foram nos 2 olhos. A primeira vez ela fez e foi tudo bem, assim, né? Embora ela tenha sentido dor, as dores que ela usava colírio para diminuir a dor, colírio para regeneração celular, colírio para acelerar, né? O que eles chamam das células pegarem. Ela fez a cirurgia num dia, no dia seguinte foi liberada para casa. Com 7 dias ela voltou para ver se as células tinham pegado.
ainda com muita dor, muita dificuldade de abrir o olho, passou vários dias dentro do quarto sem conseguir abrir o olho. Com o tempo, alguns pontos foram saindo sozinhos, eles iam espetando, né, assim, iam saindo. E alguns ela teve que ir até o consultório para retirar. E alguns ficaram sepultados. E alguns ficaram sepultados, assim, eles ficaram e não saíram. Essa retirada de pontos no consultório se deu mais ou menos em um mês. Os pontos que não saíram e que tinham, eu acredito que era um nó, né, não sei, alguma coisa assim, esses pontos ela teve que tirar no consultório. Durante todo esse período, cada dia era assim, uma conquista, né? Um dia doía mais, o outro dia doía menos, mas ela não ficou sem enxergar, ela ficava mais tempo com o olho fechado, até por causa da dor, do incômodo, né? Dos pontos dentro do olho, mas não ficou cega em momento nenhum. Não tinha que ter um cuidado excessivo, a não ser usar os colírios religiosamente nos horários corretos, e uma asepsia boa. Então ela fez a primeira, 2 meses depois ela fez a segunda. Quando ela fez a segunda, ela teve rejeição da primeira. E aí contaminou E perdeu algumas células da primeira porque o médico que estava atendendo ela estava viajando, ela foi em outro médico, o médico disse que estava tudo bem, que aquilo ali era uma irritação e tal. E quando o médico dela voltou de um congresso, esse médico do Rio voltou num congresso, ele falou, não, você está com rejeição, passou um colírio que prontamente fez efeito, melhorou muito a dor que ela estava sentindo, a irritação, mas ela teve que fazer um terceiro transplante, que foi para colocar novas células naquela parte que ela tinha perdido. Mas isso foi depois do segundo olho, né, da recuperação do segundo olho, que a gente procurava fazer nas férias dela, da escola, né, para não atrapalhar muito a escola, mas, por exemplo, quando ela teve essa rejeição, foi um período que ela perdeu o ano, porque ela ficou muito tempo para se recuperar da cirurgia e se recuperar da rejeição. Daí nós demos mais um tempo, quando foi no final do ano a gente fez novamente colocamos novamente as novas células e dela não teve mais rejeição. Ela tomou alguns remédios, né, para evitar rejeição. Até via oral mesmo. Via oral também para evitar, mas assim, eu acho que valeu muito a pena, porque a acuidade visual depois da cirurgia melhorou 100%, eu diria, porque sem as células o que acontece? O limbo, esse epitélio, é como se fosse aquela membrana da cebola, né? Aquela que você tira, assim, aquilo vai sem célula, ele vai encolhendo para se juntar, para juntar as células que estão coisas. Isso encolhe, fica enrugado esse limbo, né? Ele fica enrugado e isso diminui demais a acuidade visual dela. Dá uma névoa, assim, na frente dá uma do névoa olho. Na frente do olho. O olho fica embaçado, assim. Então, depois que ela fez isso, essa névoa sumiu, né? A gente tentou grau de óculos e tal, mas assim, não adiantava. Era realmente a falta de